mas negando-lhe o poder, afasta-se também destes. E se você olhar hoje, de uma maneira geral, de como está a igreja, está exatamente assim. O que você vê por aí, não dá nem vontade de ouvir as pessoas falarem. E o que está acontecendo, queridos? Está acontecendo claramente uma separação. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,18, que haveria um tempo novamente em que Deus separaria o ímpio do justo. E teria o justo como seu tesouro particular. E eu posso dizer sem medo de errar, este é o tempo em que Deus está separando o seu tesouro particular. Eu quero dizer algo, glória a Deus porque você está ouvindo isso. Glória a Deus porque você está ouvindo esta palavra, porque isso está prestes a acontecer. Eu quero dizer para você um sonho que Deus me deu no final de dezembro. Eu sonhei que Deus me mostrava um relógio prateado, e esse relógio prateado tinha um fundo escuro, os ponteiros prateados, e o ponteiro das horas marcando no 3. E Deus disse para mim, são 3 anos. E nesses 3 anos acontecerá a plenitude da ciência. E eu perguntei a Deus, mas por quê? O que significa a plenitude da ciência? Lá no livro de Daniel diz que a ciência se multiplicaria. E as pessoas andariam de um lado para o outro. Eu falei, Senhor, mas como que eu posso saber disso? E aí ele me disse assim, no livro de Gálatas, capítulo 4, eu enviei meu filho na plenitude dos tempos. E Deus me disse, que plenitude do tempo é aquilo? Plenitude do tempo da lei. Quando há plenitude de alguma coisa é porque vai entrar algo novo. Amém? Eu falei, Senhor, como assim? Ele me disse, a lei estava inchada. A lei estava cheia de adendos e preceitos, que eu mesmo permiti que fosse feito dessa forma. Abra no livro de Isaías, capítulo 13. Desculpe, capítulo 28. Versículo 13. É que eu falei o versículo, falei o capítulo 13, mas é versículo 13 do capítulo 28. Está comigo? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Quando Jesus chegou, a lei estava inchada, porque os fariseus tinham colocado mais de 700 adendos na lei. Eles se sentaram sobre a lei como os doutores da lei, e se dizendo os donos da verdade. Então a lei estava inchada, e o pecado tinha chegado numa plenitude. Por isso que diz a palavra, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, na plenitude de algo, veio Jesus, debaixo da lei, nascido de mulher, para tirar todos aqueles que estavam debaixo dela. Então olha só que tremendo isso que Deus me disse. Quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir ao templo, para ver como estava a casa. Ele viu que havia toda sorte de corrupções. Então, através da lei, tinha abundado o pecado, por causa do seu inchaço. Quando ele sai de Jerusalém, ele vai até uma figueira e vê que não há fruto nela. Jesus é o Criador dos céus e da terra, amém? Então, ele sabia que não era tempo de figo, não era tempo de fruto. E ele foi, e o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Ele estava amaldiçoando o inchaço da lei, como quem diz, a lei acabou, ela veio até aqui, agora vai entrar a graça. Tanto é que imediatamente ele fala sobre fé. E ele diz para os discípulos, assim como vistes o que aconteceu à figueira, aquele que tiver a fé, por menor que seja, dirá esse monte,
desarraiga-te daqui e lança-te no mar, e assim se fará. Não foi isso que ele disse? E ele olhou para que monte, queridos? Onde que estava a lei? Estava no templo. Estava dentro da arca no templo. E quando ele diz isso, ele está falando sobre aquele monte onde estava a lei e onde estava toda aquela sorte de corrupções através dos fariseus, dos escribas. Então ele está dizendo, agora esta lei vai ser lançada no mar. E vai entrar a graça. A lei vai ser extinta e vai entrar a graça. A plenitude da lei foi alcançada e agora vai entrar algo novo. Glória a Deus. E Deus começou a me levar nessas passagens me dizendo assim, a plenitude vai alcançar, a ciência vai alcançar uma plenitude para entrar algo novo. E agora eu te falo uma coisa. Você tem um celular hoje. Dali 2, 3 meses, já vem algo novo, com alguns adendos no celular, com algumas novidades. Então daqui a pouco você tem que vender aquele celular para comprar aquele novo. É verdade ou não? Tudo está correndo numa grande velocidade. A tecnologia está avançando de uma maneira espantosa. Mas só que isso atinge um limite. Isso vai atingir um patamar que vai chegar na sua plenitude. E Deus me fala, vamos ser estes 3 anos para frente. Senhor, mas o que vai acontecer dentro desses 3 anos? Primeiro ano vai ser o tempo do trigo. A partir desse ano, o trigo vai ser espalhado de uma forma como nunca foi. E o trigo significa a palavra, diga a palavra. A palavra é trigo. E Jesus falou também, quando estava chegando em Jerusalém, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vai ser a maior produtividade que já aconteceu na face da terra através da igreja. Você crê nisso? Haja visto o que aconteceu no Haiti. Sabia que aquilo lá foi um julgamento de Deus para que o trigo seja espalhado no Haiti? Quando aconteceu o terremoto lá, eram principados que estavam caindo, queridos. Quando aconteceu o tsunami na Indonésia, aquilo lá foi um principado que estava caindo na Indonésia. Mas pastor, morreu muita gente. Morreram mais de 300 mil pessoas na Indonésia. E o que aconteceu depois? O evangelho começou a entrar lá com tudo. O trigo começou a entrar lá de uma maneira espantosa. Você sabia que hoje mais de 30% da Indonésia está evangelizada? Existem igrejas lá com mais de 10 mil membros. No ano passado, no final do ano de 2008, teve um evento lá na nossa igreja que foi a Transformação Mundo. Tem muitas pessoas que estiveram lá aqui. E tinham pastores da Indonésia lá. E um dos pastores que ministrou, ele falou que a própria igreja dele era uma igreja que tem 10 mil membros. O Diante do Trono teve lá ministrando algum tempinho atrás. E no evento que eles ministraram tinham milhares de pessoas. E isso começou a acontecer depois do tsunami. Quando acontece um fato assim, são principados que estão caindo. E eu vou te provar, sabe